sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, agora com nome oficial, né? Podcast do Pulse Jovens. E hoje a gente vai falar sobre um tema interessante. Eu tô aqui com novamente o Nietzsche, né? Mais um episódio com a gente, Arthur Smirnoff, e conseguimos o nosso pastor oficial. Só pra confundir nossa cabeça aqui, colocando dois Artures. Nossa, a gente tá naquela cena parecida do Homem-Aranha, aqui, um apontando pro outro, sabe? Mas é muito bom estar aqui junto com vocês. Se Deus quiser, a gente vai conseguir umas participações especiais, mano. Vamos sonhar grande, tipo... Francis Chan, queremos você aqui na nossa cadeira. Aí precisa de um intérprete do lado, que não tem como legendar podcast. Mas hoje a gente vai falar sobre atraso, né? Pessoal que não se programa muito pros compromissos. Então, pra gente já dar o start aqui, o que seria do ponto de vista bíblico, né? O que é o atraso, biblicamente falando? Olá a todos, é muito bom estar com vocês novamente. E... seguindo a mesma linha do último podcast, a gente tem que sempre lembrar que o atraso é um pecado. E o pecado está ligado à queda do homem, tudo se origina lá, tudo começa lá. Então, de ponto de vista bíblico, o atraso é considerado realmente uma deturpação de valores e um pecado contra Deus. E também uma falta de responsabilidade que colocamos, né? E acabamos não percebendo isso muitas vezes. Isso demonstra, talvez, a nossa falta de caráter, e a gente vai trabalhar mais nisso. É bem mais profundo do que parece, né? Que você falando assim, atraso, não tenho tanto problema com isso. Mas você vai esmiuçando. E lembrando também que a gente está dentro de uma série que é Cativeiros Invisíveis, né? Ou Pecados Aceitáveis. Então, isso a sociedade aceita, mas a palavra de Deus não. E eu queria ouvir mais de vocês também. O atraso é o passatempo favorito do brasileiro, né? Metade da nossa agenda, na verdade, é composta de atraso. Quando a gente marca um jantar, marca às 7 para chegar às 8. Tudo que a gente marca com uma margem de erro. A gente marca pensando já, o pessoal vai atrasar e tal. A gente sempre calcula isso. Poxa, um tempo atrás eu fui num casamento. O casamento estava marcado para as 3. Era lá em Campinas. A gente teve que sair cedo pra caramba. O casamento começou às 5 da tarde. Nossa, que beleza. Marcaram com 2 horas de antecedência porque sabiam que ia ter gente que chegaria atrasado. E ainda assim teve gente chegando atrasado depois das 2 horas. Caraca. Não, foi absurdo. Então a gente vê como isso está entranhado na nossa forma de pensar. E quando a gente olha e entende que é um pecado, a gente tem que entender que não é só... O pecado não é simplesmente, existe uma lei e o pecado é a quebra dessa lei. Mas a lei de Deus, ela tem um propósito. Ela quer nos transformar em pessoas mais parecidas com Ele, com Deus. A gente foi criado para ser imagem e semelhança de Deus. Então o pecado são as coisas que nos afastam desse propósito, não deixam a gente cumprir o nosso papel no mundo. Então, quando a gente tá chegando atrasado nos lugares, quando a gente tá se perdendo nos horários, a gente não tá conseguindo realmente refletir esse caráter de Deus. Então, existe algo mais profundo, não é só simplesmente, é proibido chegar atrasado. Não, o atraso, ele nos impede de ser aquilo que Deus quer que a gente seja. Acho que é uma situação que todo mundo passa, né? Quando você tá indo pra algum lugar e as pessoas perguntam onde você tá. Aí você diz, eu estou chegando. Mas na verdade falta 20 minutos pra você chegar. Não, meu irmão falava isso tomando banho. Ele no chuveiro assim, não, eu tô chegando. Isso que eu ia falar, a pessoa nem saiu de casa. Nem saiu de casa. Nossa, quantas vezes já passei por esse tipo de situação, viu? Mas quando a gente fala realmente de atraso, realmente, vocês colocaram muito bem que é algo que vai muito além da nossa compreensão, é profundo. Como foi pontuado, né, o Nietzsche pontuou, é um pecado que hoje na sociedade já é aceitado. A nossa sociedade aceita, o brasileiro gosta de atrasar, sempre dá um jeitinho para tudo. Mas acho que é muito importante enfatizar isso que o Tuco pontuou, de que nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus, e Deus não chega atrasado, né? Então, se a gente quer ser semelhante a Ele, parecer com Ele, ser igual e viver seguindo os preceitos dEle, nós devemos seguir essa orientação, de que na criação Deus não chegou atrasado, na nossa salvação Ele não chegou atrasado, né? Para responder às respostas que nós mais precisamos, ou dar direção para nossa vida, Ele nunca chega atrasado. Por mais que a nossa ótica pecadora ache que Deus está atrasado, mano, Ele nunca está atrasado, né? Então, eu acho que este é um pecado invisível, um cativeiro invisível na nossa vida, que agora a gente precisa dar foco para ele, né, sabe, iluminar esse pecado para poder, então, a gente buscar a vontade de Deus. Então, isso que é muito importante. É engraçado, tipo, isso fala... O contexto inteiro bíblico é meio que sobre como Deus ele é preparado, porque logo depois que Adão e Eva pecaram, Deus não mandou Jesus logo em seguida, né? Então, tipo,
E parece que Deus se atrasou, não, mas não, tudo fazia parte do plano dele. Já estava escrito desde antes da criação do mundo, né? Isso já era algo que Deus tinha preparado, é que tudo tem o seu tempo certo, né? E Deus nem se atrasa e nem se adianta, né? E pra gente aprofundar mais, quais seriam, tipo, os tipos diferentes de atraso, né? Porque não é apenas uma forma de se atrasar, existem várias. Então, aproveitando esse tema e só fazendo um fechamento geral dessa primeira pergunta e já partindo para o que são os tipos de atraso, linkar também com o último tema da pregação do último culto, que foi impaciência. E quando a gente tem pessoas que atrasam, mas que não são pacientes, tudo, mas não gostam de esperar, e a Bíblia trabalha isso no nosso coração também, isso é super importante. Isso também demonstra o quanto nós sabemos esperar, o quanto nós entendemos o que o atraso vai significar para aquilo tudo. Então, é um contexto, como a gente estava dizendo, muito mais profundo do que somente, vou chegar atrasado e não vai acontecer nada. Mas é o que veremos no decorrer desse podcast. Então, um dos tipos de atraso, né, um deles seria o atraso imprevisto. O atraso imprevisto ocorre quando algo dá errado, apesar das precauções tomadas. É uma condição da vida e pode acontecer com qualquer pessoa. Pode ocorrer com frequência. Quando ocorre com frequência, pode parecer desleixo. Eu posso falar por mim. Eu sou uma pessoa regrada com questão de horário. Se marca de 4 horas, eu chego, eu faço o máximo, e como eu moro longe e tudo mais, eu tenho que sair de casa, me preparar. Então, isso que é engraçado, quem mora mais longe se prepara muito mais. Dá pra perceber, né? Mora aqui perto. Mas é porque, por exemplo, na pista a gente não sabe se a gente vai pegar trânsito, algum acidente, então é necessário se ter um planejamento. Então, esse imprevisto ainda é um tipo de atraso que pode ser controlado, eu imagino, não sei o que vocês pensam. A gente lida, né, com liderança e com essas coisas, né, e, por exemplo, situações que acontecem lá no nosso voluntariado, né, na rede, pessoas vão ter imprevistos. Isso acontece não só nesse ambiente, mas em todos os outros da nossa sociedade, da nossa esfera familiar, amigos. Imprevistos vão acontecer, esses atrasos vão acontecer. Às vezes não é nem por planejamento seu, assim, não é por culpa sua. É por culpa da situação. Por exemplo, Nietzsche pode ter se programado pra sair mal cedo lá da cidade dele. Onde você mora mesmo, que eu esqueci? Cabreúva. Então, lá. Sai de Cabreúva, né? Aí se deve agora estar procurando no mapa onde fica isso. Mas, às vezes ele se programou, o Waze dele deu o horário certinho, às vezes ele tá lutando contra o Waze pra chegar mais cedo. Aí passa uma boiada no meio da... Ou fura um pneu, né? Aí ele não sabe trocar o step, aí ele tem que procurar no YouTube ou ligar pro seguro, enfim. São imprevistos que podem acontecer. Então, realmente, essa coisa... A gente tem que entender que é um pecado, mas tem situações que acontecem de forma natural que... É uma coisa que não tá no nosso controle também. Então, a questão é... Se a gente começa a se acostumar com esse tipo de atraso... Ato premeditado. Exatamente. Eu vou atrasar, mas eu já vou estar aqui. A pessoa já sabe que vai atrasar, mas eu vou avisar aqui, mas já querendo atrasar, sabe? Então já começa a... Jeitinho brasileiro. Aí você já começa a não ser alguma coisa natural que pode acontecer, você já começa a planejar aquilo, então, e aí a gente começa a ver que é engraçado, errado. Sempre dá alguma coisa de errado na vida do Nossa, cara. meu Deus. Toda semana o pneu fura. A vida do crente é uma luta, né? Mas é aquilo. Realmente, quando a gente tá falando da preguiça, do atraso como um pecado, a gente não quer pesar sua consciência, tipo, meu pneu estourou, eu sou culpado disso. Não, nesse caso não é um pecado, nesse caso realmente é um imprevisto. Mas você não pode começar a criar situações artificiais pra... Ou exagerar coisas que aconteceram, tipo... não, tive um problema em casa. Você não explica qual que é o problema, não explica o que é, simplesmente começa a usar qualquer coisa como desculpa, como se fosse um imprevisto. Então, a gente não quer pesar a sua consciência caso você seja o primeiro caso. No segundo caso, é bom começar a ficar atento. Você falou preguiça sem querer, mas tem a ver com preguiça também, né? Porque, tipo, tem compromissos que requerem uma preparação antes, né? Não é só você chegar no lugar, igual aqui. Hoje a gente teve que buscar uma parte de equipamento antes de começar aqui a gravar. Se a gente chega, tipo, na hora da gravação e pensa, putz, tinha que pegar um monte de coisa lá no colégio, eu não sabia. Aí é desleixo nosso, né? Então... Tem link com a preguiça, a gente falou no último podcast. Vamos fazer tipo os filmes da Marvel. Você tem que assistir tudo antes pra entender isso aqui. Mas tem um link legal também. Se vocês quiserem complementar, ou a gente já parte pro próximo tipo de atraso que tem, né?
A gente pode continuar no outro tipo, porque já tá até entrando, né? Que é o Sim. atraso desleixado. Acho que aí é o premeditado. E o atraso desleixado acontece quando não se calculam as possíveis contingências para um compromisso. É resultado de falta de planejamento e organização, pode levar a situações constrangedoras como atrasar um casamento, que foi o Meu pastor atrasou no meu casamento, acredita? Ah. A noiva tava lá esperando o pastor chegar, mano. Salve, Thiago Matos. E tava sol aquele E dia. tava sol, né? Ia chover, Deus fez um milagre. Mas é isso aí. Ah, o pastor não ia faltar no seu casamento também. Espero. Se ele não chegasse, tinha outros 3 Mas lá uma pra coisa fazer. é exatamente isso. Só fazendo os caras tirarem 2 ou 1 no casamento. Ai, ai. Todos os pastores já foram com o terno Já tá combinando, muito pra que se tiver que direitinho, substituir, igual jogador reserva no banco. Já tá preparado. É com o seu irmão ali, ó. Passou 10 minutos o cara se aquecendo aqui. Mas eu acho que esse lance do atraso desleixado aí começa a entrar o pecado, né? Porque, por exemplo, a situação do atraso, né, que é um imprevisto, que é algo que você não controla, às vezes é uma situação externa a você, ok, né? A gente tem que lidar com isso. Agora, o atraso desleixado já pega o coração do cara. Onde o coração do cara tá, o que ele entende sobre Deus, entende sobre esse assunto, e até como ele lida com outros pecados, né? Porque o atraso é a consequência de uma preguiça, é uma consequência, né, de má organização, sabe? É uma consequência de querer, de não ter um amor ao próximo, sabe? Então, assim, já começa aí a encontrar mais uma raiz de maior problema, assim, no coração, de maior pecado, né? Ele não vê a consequência do que ele tá fazendo, né? Tipo, ninguém liga pra eu chegar cedo mesmo, então... a moral dele já tá baixa, né? E parece que as pessoas que fazem um compromisso lá, tem o evento, dão mais valor pra quem chega atrasado do que às vezes com quem chegou cedo e tudo mais. Então, pra Já você percebeu ver... que o brasileiro fica assim, aquele cara que chegou cedo no horário, mas já chegou? É, Tipo assim, né? Não sei se já percebeu. Não, virou costume. Você marca uma coisa, nossa, todo mundo chegando no horário, que estranho. E às vezes o cara que organizou o evento não organizou pra começar no horário. Que ninguém vai chegar no horário, então. mas Aí pra... o povo chega e ele fica, caramba, agora tem que organizar. Então, pra gente ver que é uma inversão de valores, né? Bem, mudou de ponta cabeça o negócio. Exatamente. E o desleixo começa a impactar não somente no seu atraso, começa a impactar em todas as áreas da sua vida. Questão de trabalho, questão de estudo. Ou porque a pessoa tem que entrar 7 horas da manhã, bater o ponto na empresa, e isso a pessoa cumpre. E com Deus, que é um compromisso muito maior, ela deixa de um jeito desleixado e não cumpre isso. Então, você que tá honrando a homens, tá tendo um temor a homens, mas não tá tendo um temor a Deus. Então, o desleixo já começa a mostrar como que o coração daquela pessoa está realmente ligada com Deus. A pessoa tem passado o tempo com Deus e tudo mais. Então, eu vejo assim que é para ligar o sinal de alerta já. Atenção, tem alguma coisa errada no seu coração. E é até legal, porque pra você se livrar da consequência do desleixo, né? De um atraso, de certa forma, premeditado, você mente, você tenta enganar, você tenta, né, até iludir a pessoa, sabe? Manipular a situação. Mano, aí vai um abismo puxando o outro, né? Assim. Pra pessoa ficar com dó de você. Autocomiseração, né? Não, porque meu cachorro morreu, sabe? Nossa, não. Era aniversário do meu peixe. Vixe. Ai. Pô, mas um negócio que eu reparo muito desse desleixo é que tem formas diferentes que ele se manifesta, né? Eu já pensei em 2 formas de ser desleixado aqui e que são muito diferentes. Um é o cara que realmente é todo largado. É o cara que se atrasa porque ficou jogando videogame, porque ficou mexendo no celular, ficou perdido lá Nossa, no muito. Reels, no Instagram, em qualquer coisa assim. Mas, por outro lado, a gente tem um outro tipo de cara desleixado, que é o cara que ele não é organizado com o tempo dele. Então, ele, por exemplo, tinha uma reunião de trabalho, chegou atrasado na reunião porque focou em uma outra tarefa do trabalho ainda. Excelente definição. A gente não chamaria ele de preguiçoso, porque ele tá lá trabalhando, ele tá lá fazendo uma obrigação. Mas ele não tá administrando tempo. Isso ainda é desleixo. Então, Nossa, muito positivo isso. às vezes quando você chega atrasado, você fala, não, mas eu tava trabalhando, eu tava terminando de escrever algo, de ler algo que eu precisava ler. Peraí, isso não é uma boa desculpa. Isso tá mostrando que você não tá administrando bem seu tempo. Você deveria medir ele pra fazer as coisas. E não só você, tá administrando mal o seu tempo. Eu vejo que muitas vezes eu tô nesse segundo grupo aí. Mas realmente é muito normal, a gente consegue ser desleixado dessas 2 formas e a gente tem que estar atento às 2.
Porque esse segundo tipo de desleixo, o cara que é desorganizado com o tempo, mas tá sempre não é preguiçoso, é muito fácil o trabalho se tornar uma desculpa, às vezes, pra ele chegar atrasado. Cheguei atrasado porque tava corrido. A vida tá uma doideira. E quantas vezes a gente não fala na prática assim, pô, a vida tá uma doideira, não consegui, me desculpa. A gente é Então- muito bom de argumento, né? Mas arrependimento a gente quer passar longe. Nossa, mas isso que você falou, tu que é muito real, cara. Acho que né, não só o jovem passa por isso, mas uma esfera muito maior passa por isso. Eu confesso que a minha luta é todos os dias acordar, sabe? Eu sou desleixado e isso me atrasa. Isso me atrasa muito. Eu caio na enganação do 5 minutos. Mais 5 minutos. Mais 5 minutos. Mas, meu, aqueles 5 minutos se transformam em 10. Transforma em 15. Transforma em 20. Aí daqui a pouco, quando eu vou ver, já passou 30 minutos que eu tô aqui. Era 30 minutos que eu tinha que estar arrumado e já está saindo pra fazer alguma coisa. Ou já indo pra trabalhar, ou já isso. Já é assim, a gente precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado. Você olha no relógio, tipo assim, tem uma tarefa pra fazer, mas são 8h45 agora. Eu vou esperar dar 9 horas. Porque aí eu faço. Aí a hora redonda. Aí dá 9h01, putz, não vai dar mais pra fazer. Agora é só 9h15. Mas realmente, a gente não mede a consequência do atraso, né? Não. Porque, por exemplo, se um médico for atrasar numa cirurgia que já tá no seu procedimento, mano, a consequência que isso vai trazer é gravíssima, assim, pra saúde das pessoas, né? A gente não mede a consequência de um atraso que a gente tem, por exemplo, com um filho que tá esperando na escola. Mano, é questão de segurança. O filho tá lá esperando você e você se atrasa em buscar o seu filho ou a sua esposa, namorada, noiva, né? Porque alguns... E aí o Gabriel, a amiga, né? Um dia, quem sabe? Deus tá orando. A gente tá orando por você, viu, Gabriel? Mas a gente não mede a consequência do atraso de deixar desse pecado. Ele é profundo porque traz consequência e ramifica pecados das outras pessoas, né, de ira. Quantas vezes eu falei pra Mari, né, que eu ia chegar a tal hora e cheguei meia hora depois, sabe, ou 40 minutos depois. Meu, eu vou lidar com a consequência disso, eu já sei que ela está impaciente, e eu vou ter que lidar com isso. E a gente quer lidar com a impaciência do outro? Não, né, então a gente precisa entender que, cara, o estar atrasado não glorifica a Deus, e ainda assim... né, é um pecado camuflado e que de certa forma machuca outras pessoas. Isso é importante. Eu odeio me atrasar, já vendendo meu peixe aqui, já que você falou. Eu odeio. Para as Odeio. meninas ficarem espertas aí. Eu Exatamente. odeio, adoro chegar na hora. Mas a Ele gente. vai chegar com flores, tá bom? Com chocolatinho. Eu abro a porta do carro, eu faço um monte de parada. Ele não Deixa eu tem falar. carro, tá, gente? Ele tem moto. Tenho carro também. pô. Oh, que isso, mano? Prosperou? Já tá Ai, se cara. preparando aí, porque sabe meu que Deus, levar na você me garupa da moto respeita. não é legal. Deixa eu não falar. Pô, essa parte da sua história você não me contou, Tá mano. louco? Você acha que eu dava meus rolês só de moto? Rapaz. Meu Jesus, pessoal. Eu não achava isso até agora. O pastor A tá gente- assustado aqui, tá a bom, gente- pessoal? Mas não, nunca botei ninguém na minha moto, só o Henrique, só. Ah, bom. Graças a Deus. Porque eu sei que ninguém vai montar naquela moto. Mas a gente esqueceu de mencionar, a referência que a gente tá tomando ainda é o livro do Iago Martins, né, de Pecados Aceitáveis, e ele falou justamente disso, da consequência, ele trouxe para as Forças Armadas, né, que falou, se você estiver nas Forças Armadas e a ordem for, em 1900 horas haverá poder de fogo da Força Aérea, e você falha por 3 minutos, talvez a maioria de vocês morra. Nossa. É pesado? Pesado. Quando eu li isso aqui, eu fiquei uns 10 minutos parado olhando pra parede. Isso não te atrasou pra nada, não, né? Não. Ah, tá bom. Eu tinha Naquele 10 dia. minutos. Mas, tipo, é pesado, tipo, dependendo do contexto que você tá, a consequência é muito maior, dependendo com quem que você marcou o seu compromisso e tudo mais, né? E pra gente como cristão, a nossa moral vale muito pras pessoas, né? Não que a gente dependa disso pra ser salvo, nem nada disso, mas a nossa palavra tem muito mais peso quando a gente se compromete com algo que realmente cumpre, né? E as pessoas vão perdendo a moral de acordo com o tempo, você vai falhando, vai pisando na bola e ninguém vai mais se importar. Você com fica sua palavra. conhecido como atrasado, né? Exato. Na verdade, hoje em dia a palavra do cristão deveria ser levada em consideração, mas infelizmente não é mais. Eu já escutei relatos de pessoas que iam, por exemplo, no mercado, alguma coisa assim, de pequena, né? Cidade pequena, coisa assim, e comprava e não precisava pagar no dia, porque eram cristãs e o dono conhecia o valor daquela pessoa. Mas, infelizmente, o lado
crente, evangélico, hoje em dia está tão defraudado, Uhum. que hoje você fala que você vai pagar numa próxima vez, ou você vai usar só a palavra, isso não é mais levado em consideração por tantos escândalos. Então, às vezes por pequenas atitudes, com um atraso, a sua moral, o seu caráter pode ficar sendo tão questionável que isso vai refletir na sociedade, vai refletir no seu próximo, vai refletir onde você está inserido. Uhum. Então, é uma questão de escola, por exemplo. Você tá ali, na faculdade não tem isso, mas na escola tem. Que bate o sinal e você fica lá jogando truco, por exemplo, ou jogando bola. E você entra 5, 10 minutos atrasado. Mas isso é dia de uma prova, dia de um trabalho e tudo mais. Então, aqui na escola você já começa a perceber que aquilo pode te gerar consequências A negativas. professora tem todo o direito de dar 0, né, mano? Você não tava na sala? Exatamente. Então, ou a falta mesmo, né? Então, eu fiz a chamada e você não tava. Então, esse atraso desleixado, se a gente começar a reparar, vem desde lá de trás. E se a gente não for trabalhando isso no nosso coração, na nossa vida, isso vai gerando uma bola de neve que isso pode virar casos inconsequentes depois. Eu lembro de uma história que um amigo meu perdeu um emprego por conta disso. Né, eu lembro que a gente estava estudando junto e a gente estava estudando numa instituição que ela nos direcionava a fazer entrevistas assim, em algumas empresas, como um menor aprendiz. E aí esse meu amigo sempre chegava atrasado, sempre, né? Era até impressionante a capacidade que ele tinha de fazer isso. Mas a gente foi para essa entrevista, foi acho que uns 5 meninos assim, e a gente na hora conversando ali, cara, a vaga era para ele, o perfil era para ele assim, sabe? E, cara, ele chegou atrasado na entrevista. Que droga. Aí a mulher fez entrevista com todo mundo, ele chegou atrasado na entrevista, aí na hora que ele ia entrar pra fazer, ela saiu e falou assim, ó, a gente não precisa mais fazer entrevista. Aí ele olhou assim, não, por quê? Mas eu cheguei. Ela, se você chegou atrasado na entrevista, como que você vai ter comprometimento com a empresa? Uhum. Nossa, ali já foi uma baita de uma, sabe, pancada. E a gente hoje tem muito aquele conceito do soft skill, né? Que muito das pessoas hoje são contratadas não em si pela capacidade, né? É muito importante a capacidade, mas é muito observado o comportamento das pessoas, né? O seu comportamento. E então, a nossa postura. E a Bíblia vai dizer que, como jovens, a gente precisa ser um exemplo na nossa conduta, na nossa postura. E glorificar a Deus, né? Nessas esferas, a gente precisa entender que nós precisamos lutar contra o atraso, né? É um pecado que está lá, que a gente precisa ficar atento, porque pode fazer com que a gente saia prejudicado, né, de uma situação que Deus poderia estar nos abençoando. Teve um jovem da nossa igreja que ele ia fazer uma entrevista um dia e realmente esqueceu da entrevista, foi correr atrás da entrevista, a entrevista era na quinta, foi na sexta, sabe? Ele apareceu na sexta, você estava extremamente atrasado, né? Contratava só pra demitir. Mas exatamente isso, cara, a gente tem que ficar muito atento, porque a nossa forma de olhar por horário e lidar com as horas que Deus nos deu, né, também o glorifica, né? Também expõe quem ele é. Até me lembra de uma passagem aqui, já deixei aberta, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, aí pegar dos versículos 10 até o 12. Porém, irmãos, exortamos vocês para que progridam cada vez mais e se empenhem em viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. O que estava acontecendo lá? Os tessalonicenses, eles botaram na cabeça, olha, Jesus vai voltar. Como ele vai voltar e vai trazer o reino? Deixa na mão dele. Enquanto eu tô aqui, não vou ligar pra nada, não tenho que me preocupar com nada disso. E basicamente o que é essa carta? É Paulo dando uma... Paulo dando uma paulada. Paulo dando uma paulada, falando o seguinte, olha, é verdade, Jesus vai voltar. Ele vai estabelecer plenamente o reino. Mas enquanto ele não volta, vocês são o reino de Deus no mundo. Vocês são os representantes de Deus no mundo. E que representantes meia boca. Esse pessoal aqui não tava trabalhando, mas a gente tá trabalhando do jeito meia boca, tá chegando atrasado. Poxa, tudo que a gente faz é como se a gente carregasse a bandeira do reino de Deus. E a gente tá sujando essa bandeira, a gente tá manchando ela na medida que a gente chega atrasado, que a gente perde uma entrevista de emprego. Na medida que tudo isso acontece. Então, o peso é muito maior. Porque a gente não representa somente a gente representa o reino de Deus. Não só na igreja, não só no nosso devocional, mas nosso compromisso com Deus também tá. No nosso emprego, na nossa vida com família, nos nossos relacionamentos. Então, por exemplo, quando eu atraso pra
dar carona pra Bé, quando ela precisa de alguma coisa, eu já peço perdão pra ela aqui, porque acontece com um pouquinho de frequência. Eu tô, de fato, manchando a bandeira do reino de Deus. Isso é um pecado gravíssimo. Agora a gente entrou em águas mais profundas, hein, Nossa, pessoal? não, ainda bem que eu vim de carona, porque se eu viesse de moto eu não ia conseguir nem ligar a moto com a canelada que eu tomei agora. E então, dando continuidade nos tipos de atraso, tem o atraso desesperançoso. O atraso desesperançoso ocorre quando não se acredita que algo vai começar no horário. É uma desculpa para não se esforçar para chegar cedo. Esse tipo de atraso contribui para a perpetuação do problema, já que as pessoas não chegam no horário esperado. E eu lembro que o Iago, ele coloca um exemplo que quando ele, às vezes, ele, por exemplo, estava marcado o almoço, ele chegava no café da manhã. Nossa, Só que ele entendeu também que aquilo não era bom, que deveria existir um equilíbrio, né? Então, a gente não deve levar ao extremismo também, né? Uhum. Nossa, o negócio estava marcado meio-dia, eu vou chegar às 7 horas da manhã no local, né? Então, mas a gente entender como princípio a honra, né? A honra ao próximo, a honra a Deus, principalmente. E parar de inventarmos desculpas. Uhum. Acho que Era bem onde a gente tava entrando, É. tipo, a gente não leva em consideração o próximo, tipo, eu odeio quando, sei lá, eu vou pra algum lugar e alguém oferece me levar e a pessoa fala, não, tá o horário, eu tô na sua casa. E aí você fica, caramba, eu devia ter pedido um Uber. E, pô, você não precisava ter me oferecido, mas já que você me ofereceu, cumpre com a sua palavra, por favor. Porque a gente não leva em consideração o tempo que o outro tá perdendo, né? Tipo, parece que o seu tempo vale mais do que o tempo da outra pessoa, né? E isso é muito egocentrismo. Tem a questão do amor ao próximo, né? Uhum. Então, às vezes a gente tá pensando só na gente, ou a gente não tá dando valor por aquilo que a pessoa também está fazendo. Às vezes a pessoa marcou, por exemplo, um casamento, ou marcou um evento, uma reunião que é importante, e você acaba... Depende de você, né? Exatamente, às vezes você é a figura principal ali que precisa estar ali no horário para mostrar um exemplo. A questão do atraso é muito essa questão de exemplo, né? Nós somos chamados para ser exemplos, embaixadores de Cristo na Terra, cartas para Deus, e Paulo vai trabalhar muito esse quesito no Novo Testamento da questão prática da ação do cristão na sociedade, gerar frutos. Jesus trabalhava muito isso, a questão realmente do seu testemunho. O que a gente está falando aqui, que a gente não está dando bom testemunho muitas vezes, e o Deus nos chama para dar testemunho, testemunhar a palavra dele, testemunhar sobre a vida dele. É um tema bem interessante, que veio aqui na minha mente agora, porque os apóstolos foram chamados cristãos, foi lá em Atos e tudo mais, mas eles foram chamados cristãos porque eles tinham as atitudes de Cristo. Então, isso é interessante, porque eles estavam testemunhando não somente em palavras, mas em ação. Uhum. Eles levantavam, por exemplo, diáconos para cuidar das viúvas, para realmente cuidar ali do povo. Então, eles faziam o quê? Aquilo que Cristo pediu para eles fazer. Então, e como o Arthur mencionou, Deus não se atrasou, Cristo não se atrasou. E os apóstolos não se atrasaram em cuidar das pessoas, em ajudar as pessoas, e entregaram sua vida para as pessoas também. Quando a gente vai estudar a morte dos apóstolos, a gente percebe isso. Então é uma questão de exemplo, é uma questão da gente, talvez, através do nosso exemplo, estar pregando o evangelho para aquelas pessoas que estão chegando atrasadas. Falando, nossa, não vamos chegar atrasado porque essa pessoa aqui não chega, essa pessoa realmente cumpre com a palavra dela. Eu estou vendo através do exemplo dela que eu não estou cumprindo a minha. Então eu vejo que essa questão desse atraso desesperançoso tem uma ótica muito carnal, muito realmente uma cosmovisão muito humana, assim, realmente aquilo não vai começar no horário, mas a nossa cosmovisão é cristã, nossa cosmovisão é bíblica. Então veio esse insight aqui no meu raciocínio, eu achei interessante comentar. Tipo, o evento, por mais que ele não comece no horário, tipo, não é você... Ele não pode ditar o seu caráter, né? Tipo, você quem dita como vai ser o seu comportamento. Independente se eles vão começar no horário ou não. É a palavra sua que tá em jogo, né? Carrega um pouquinho de justiça própria até essa ideia do atraso desesperançoso. É tipo, estão sempre atrasando mesmo, nada nunca vai conforme planejado. Então agora eu vou mostrar pra eles o que é atraso de verdade. Então, tipo, eu tentando fazer justiça do meu próprio jeito. Tipo, se eles estão sempre atrasando, então agora eu vou mostrar pra eles como que se atrasa. Vou mostrar pra eles como é que eu me sinto geralmente quando eles atrasam. E aí você começa a chegar atrasado e tal.
E, poxa, tenta se colocar... O Nietzsche começou a pensar em se colocar no lugar de Cristo, assim, pensando nele atrás. Imagina se Cristo fizesse o mesmo. Tipo, vou segurar mais uma Páscoa aqui pra morrer na cruz só pra eles verem que é bom pra todos. Eles me ferraram tanto até agora. Vou deixar eles sem perdão pelo pecado só mais um pouquinho. Só pra eles aprenderem. Peraí, olha o absurdo que é isso. Jesus tinha um dever pra fazer, tinha uma obrigação pra cumprir. E ele cumpriu no tempo devido. A gente, às vezes, tem uma visão tão mesquinha do mundo que a gente acha, não, você tá sempre atrasando, então agora eu vou atrasar mesmo, e é isso. Se nunca chegaram no horário por mim, por que eu vou chegar no horário pelos outros? Então... O Smirnoff tá inspirado, né, parça? Você é louco, ele tá soltando assim, eu gosto quando ele vem assim. De vez em quando tem que ser, né? Tá na unção. Glória. Você quer complementar, Arthur? Não, eu tava pensando nessa questão que o Nietzsche pontuou e tudo mais, e complementando aquilo que o Tuco também falou, eu tava olhando para um texto, né, o texto de Gálatas 4:4, que diz que todavia, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei. Então, esse texto para mim ele é chave em relação a aquilo que a gente começou a falar, né? Deus poderia ter muito bem enviado Jesus logo depois que Adão pecou, mas ele falou assim, não, tem um tempo certo, né? E Deus não se atrasou no tempo, veio na hora certa, porque se a gente for estudar o plano da salvação por completo, a gente fala assim, cara, Jesus tinha que ter vindo nesse ponto exato, era nesse ponto aqui, sabe? E fez todo sentido. Então a gente vê que Deus, ele não chega atrasado, né? Nós, como pecadores, chegamos atrasados. Mas para glorificar a Deus, agora nós precisamos lutar contra o atraso. E Eclesiastes 3, né? Cara, há tempo para tudo, velho. Há tempo para tudo. Então, Deus já nos deu a força e capacidade para sermos organizados com o uso do nosso tempo, né? Para não chegar atrasado. E também nos deu a força e a capacidade para poder não ser pedra de tropeço para outros que estão criando uma esperança em nós de que nós vamos chegar no horário, sabe? Então, acho que isso... É legal, tipo, você parar pra pensar, tipo, a época que Jesus veio, parece que o ser humano, ele tava no seu ápice de, tipo, do pecado, assim, tipo, o ser humano, ele tava muito ser humano de verdade, assim, tipo, os que eram pra ser exemplo não eram exemplo, que eram os mestres da lei lá, e, tipo, Roma tomando conta e tudo mais, tipo, tudo casa muito bem, assim, pra época que Jesus veio, e não simplesmente veio do nada, ainda enviou João Batista pra preparar o caminho antes, né, pra anunciar cumprimento das tá profecias, assim, ó, de forma... Exato. Então, Deus tem um preparo excepcional, assim, que deveria servir de exemplo pra gente, né? Vocês querem complementar isso? A gente parte tem o último tipo de atraso, né? Que seria o atraso calculado. Então, já entrando nesse tema, o atraso calculado pode ser considerado, entre aspas, bom quando é resultado da previsão de contingências, que é um dever nosso a gente avisar, que é um dever nosso a gente se planejar. É melhor avisar que vai se atrasar do que prometer pontualidade e não cumprir. No entanto, o atraso calculado também pode ser egocêntrico e uma demonstração de desamor e desrespeito em relação a outros. Então... Esse é uma linha tênue. Corda bamba. Quer brincar com o perigo. É isso que eu ia comentar. Qual é a motivação do seu coração? Qual que tá sendo a sua motivação para você tá querendo ou não se atrasar? Então, assim... A motivação do seu coração tem que estar muito próxima a Deus ou longe de Deus nesse quesito, sabe? Porque se você... E é uma coisa que a gente tem que fazer, que a gente tem que, entre aspas, controlar algumas situações, mas tem situações que não são controladas. Por aí tudo bem, igual a gente estava comentando. Mas quando parte da gente e do nosso ego, a gente sempre vai querer colocar acima. Então eu vejo assim que qual que realmente tá sendo sua motivação pra você estar querendo fazer isso, sabe? Ele fala, tipo, quem chega tarde não precisa esperar ninguém e é visto por todos na hora que chega, né? Todo mundo curtindo lá já de boa, o cara chega, todo mundo... Entrada triunfal. Nossa, cara, a moral dele vai lá Eu em acho que eu vou cima. começar a parar de fazer aquelas enquetes onde eu coloco assim, vou chegar atrasado, sabe? Mano, já tô proporcionando um ambiente pra pessoa confessar o pecado ali, né? Eu vou assim, não, vou deixar assim, você vai chegar atrasado, mas não vai ser feio agora chegar atrasado, entendeu? Esse aqui é escancarado. A não ser porque seja um imprevisto realmente. Exatamente, avisar com antecedência. Né? Então, do que dar
já aconteceu isso, né? Você, por exemplo, comigo, de marcar o pequeno grupo, eu sair da minha casa e chegar, a pessoa fala, não consigo. E, por exemplo, só vinha eu e ela ou pouca gente. Então, qual que é o comprometimento? Qual que é o compromisso que ela tem, não somente com o pequeno grupo, mas com Deus acima de tudo, né? Então, enquanto uma pessoa se prepara, a outra acaba sendo desleixada. E o papel correto dessa pessoa que tá lidando com um atraso é que ela seja verdadeira. Em tudo pratique a verdade, em tudo fale a verdade, né? Não dê falso testemunho aos seus irmãos. Porque vai ter, como a gente comentou, né? Vai ter muita gente que vai querer dar pretexto pro seu atraso e o pretexto por meio de uma mentira, né? Então, por mais que esse atraso, poxa, aconteceu, né? Foi um atraso até de certa forma calculado, mas sempre fale a verdade. Por mais que a consequência, o que vai vir do outro lado, porque às vezes a gente, né, dá esse passo de mentira pelo medo de como a pessoa vai receber a possível, entre aspas, desculpa que eu vou dar, ou o que está acontecendo, ou até não acreditar naquilo que está acontecendo. Até por, às vezes, ter um histórico de atraso, né, ou, enfim, muitas outras situações, né? Mas a gente precisa ser verdadeiro quando, né, o atraso realmente acontecer, né? Então... Não, e até ser verdadeiro em sondar se o nosso atraso calculado é por conta de uma necessidade de fato, Boa. ou se é por conta de uma preferência. Então, tipo, às vezes você manda... Pô, Ele tá aconteceu inspirado, um negócio mano. Tá. Ele tá. Você pega aqui, eu mando... Pô, não vou conseguir, aconteceu um negócio. O negócio que aconteceu, tipo, não foi nada. Foi, sei lá, seu cachorro fez uma sujeira na sala. Poxa, deixa, depois você resolve. Você não precisa atrasar de fato por causa disso. O atraso calculado, ele tem que ser reservado para aqueles momentos onde realmente aconteceu alguma coisa que não tem como resolver. Você vai precisar atrasar e pede perdão. Olha, me desculpa, vou ter que atrasar, explica a situação. Mas seja, de fato, honesto. Não fica tentando enrolar as pessoas que estão perto de você, porque eu quero chegar um pouquinho mais tarde e qualquer coisa vai virar minha desculpa. É um pouco daquilo que a gente falou do atraso premeditado no começo. Muitas vezes a gente vai usar um atraso premeditado fingindo que foi um atraso calculado, que é algo que você tá pedindo desculpa e tal. Então... Acho que eu admiro o Alex por causa disso. Uma vez o povo tava marcando sair, acho que era depois dos PG. Aí, nós vamos em tal lugar, Alex, quer ir junto? Falar, você vai com a gente? Ah, não, mano. Mas por quê? Não, porque eu não quero ir mesmo. Foi bem então tá bom. sincero, né? Nossa, o meu respeito pra ele só aumentou nesse dia só. Mas, tipo, ninguém tem vergonha de assumir, tipo, que se atrasa parece que não é um pecado tão grande assim, né? Tipo, foi mal, me atrasei. Vira costume. Você já vira o rótulo da pessoa, né? Tipo, fulano não chegou ainda. Você já viu ele chegando na hora? Nunca chega. E a gente trata como se fosse uma característica legal, assim, do cara. Engraçada, né? Uma característica engraçada, né? Pô, esse cara aí é mó... Mas realmente, acho que um ponto prático que o Tuco, né, comentou, vai ter situações realmente que, poxa, imagina se você tá pra sair, o seu filho ou sua filha começa a passar mal. Cara, é um atraso que é totalmente calculado, assim, né, que você... Né? E às vezes você nem vai mais pro evento. Exato, acontece. Então você mesmo acaba tendo que lidar com as suas necessidades, entende? Isso são atrasos que podem acontecer, né? Então a gente precisa expandir um pouco mais o nosso pensamento antes de julgamento, sabe? Antes de querer apontar o dedo. Se colocar na pele do outro, né? Exato. Os atrasados do Enem, eles se encaixam em qual desses? Qual desses quatro? Eu acho que eles abrangem quase todos, né? Tipo, depende de cada pessoa. Eu já vi uma mulher, não sei se vocês já viram um vídeo dela, tipo, ela falando que ela se atrasou pro Enem porque ela não usa relógio, ela seguia pela posição do sol. Ela começou meses antes a se guiar pela posição do sol pra ter uma desculpa pra não fazer o Enem. O dia ficou nublado, né? Porque ela fala meio que isso na entrevista. Tipo, é que eu não conseguia ver o sol. Ela falando bem good vibes, assim. E aí tampou ele. Nossa, que viagem. Cheguei aqui e já tava fechado o portão. Pelas entrevistas parece que é bem desleixo, assim mesmo. Do pessoal que deixou pra última hora, sabe? Onde era o local da prova, a questão do horário, essas coisas, sabe? Ou... Porque principalmente em cidade grande, né? Você tem que pegar, tipo, metrô, ônibus. E às vezes a pessoa não tá acostumada, né? Ou às vezes é longe e às vezes não se planeja, né? Então, às vezes parece que tá desleixo. Eu sempre procuro, tipo assim, nessas viagens, cara, chegar com antecedência.
Programar, chegar com 1 hora de antecedência, 2. Por exemplo, voo, né? De Eu lembrei disso agora. pegar avião. Cara, se a empresa já fala pra você tá lá com horas de antecedência, mano, não tem por que você querer brincar com o perigo, sabe? Mano, chega, né, realmente no horário. Teve uma vez que eu quis dar uma de MacGyver, assim, de querer Brincar com o perigo. brincar com o perigo, mano, quase que deu ruim. Na verdade, teve uma que eu brinquei com o perigo e deu ruim. Deu ruim. Eu tive que pegar o avião 2 dias depois. Ah, que Perdi droga. 2 dias de férias, cara. Ah, Por causa desse vacilo, né? aham. Esse vacilo com o horário. Mas uma vez eu tava no aeroporto também. Eu só consegui pegar o voo porque eu tinha feito. Eu cheguei antes, fiz o check-in, mas tinha dado um problema na fila, coisas assim. E a moça tinha visto que eu tava lá e tudo mais. E não, ela me passou na frente e falou: não, você pode vir porque você chegou antes e tal. Então, assim, se não fosse a pontualidade, eu teria perdido o voo. Então, tipo, de um congresso que eu ia, então eu ia perder um congresso, ia perder tempo, investimento, dinheiro por conta de um atraso, sabe? É Então, verdade. Mas eu já fui abençoado, tá? Teve o lado do atraso, mas teve uma vez que eu cheguei com muita antecedência que me colocaram num voo mais cedo. Então, Ah, que da hora. tem os benefícios aí, tá, Que gente? da hora. Poxa, voo, Enem, entrevista de emprego é onde Deus tá usando pra colocar a gente no nosso devido lugar aí. Porque são as coisas que não tem perdão, assim, atrasou, já É era, problema seu, acabou. Então, é bom às vezes, quando a gente olha pra essas situações, a gente aprende a se colocar no nosso devido lugar aí. quem depende de ônibus, então nem se fala. Pô, eu tava falando pra vocês antes do podcast, aqui eu vou ter que contar a história. Precisa. Nossa, eu tava no ensino médio. No ensino médio eu estudava lá em Salto. Poxa, eu tinha que pegar ônibus todo dia. E era uns horários nada a ver, assim. A rotina na escola era estranha, era período integral, mas cada dia a gente entrava num horário diferente. Teve um dia eu me confundi com os horários do ônibus. Tinha, não lembro se era prova, apresentação de trabalho. Saí em cima da hora. Saí correndo de casa, assim, tal, indo a pé até o ponto de ônibus, que já era alguns quarteirões de distância de casa. Cheguei lá, só vi o ônibus passando, assim. E eu falando, próximo ônibus é daqui 1 hora. O que eu vou fazer? Vai eu correndo atrás do ônibus, atrás, assim e tal. Aí Gritando. o ônibus parou num semáforo, tentei até chegar, assim, pra bater no ônibus. Quando cheguei perto, o ônibus saiu. Eu, nossa, o que eu faço? O que eu faço? Até que quase no outro ponto, um pouco antes, o motorista eu acho que me viu e teve dó. Ou não teve dó, eu devia estar rindo de mim o caminho inteiro aí. Até hoje não sei. Conhecendo os motoristas de ônibus, provavelmente rindo. Olha lá o magrinho correndo, olha lá. Mas aí, finalmente ele parou, consegui entrar, mas naquele dia eu passei nervoso. Naquele dia lá eu achei que é agora que eu me ferro. Tipo, e eu sempre saía em cima da hora pra pegar os ônibus. Porque aquilo, poxa, quero aproveitar o tempo em casa aqui, já vou passar o dia inteiro na escola, vou sair mais cedo, ficar Aquela esperando o ônibus. confiança, né? De que o ônibus tá naquele horário. Né? Não, pego todo dia, nunca perco. O ônibus sempre atrasa uns 10 minutos aí, vai atrasar hoje de novo. No dia que eu esperava que ele atrasasse, Já foi. e chega na hora. Nossa. É a maldição do ponto de ônibus. Se você Ah, chega velho. na hora, ele atrasa meia hora. É, mano, é muito você isso, né? Se atrasar, ele já passou. E você vai esperançoso pelo atraso dele, né? Quando você se atrasa. É real. Você vê, tipo, quando tem outras pessoas que pegam o mesmo ônibus que você chega lá, elas não estão no ponto. Nossa, mano. Que deprê que dá. Desespero. Se sente tão sozinho na vida quanto... Cadê, As minhas amizades, né? cadê a meus dona amigos. Velma? Tá aqui. É verdade. Mas fechou. Então, quais seriam, tipo, atitudes, né, pra pessoa que sofre com atraso? Tipo, que ajuda que ela tem que buscar? Que decisões que ela tem que tomar daqui pra frente, né? Pra melhorar isso, né? Resolver esse pecado na vida dela. Uma das recomendações, uma das primeiras, né, seria reconhecer o problema. É importante reconhecer que o atraso é um problema e que tem consequências negativas para nós, mesmo e para os outros. Devemos admitir que somos propensos ao atraso e buscar melhorar nessa área. Então, às vezes, a gente está tão cego na nossa rotina, na nossa vida, que a gente está tão acostumado em praticar esse ato que a gente não reconhece mais que isso é um problema. Então, acho que Cativeiro invisível, né? partindo do princípio para a gente melhorar, reconhecer que é um problema e começar a identificar os gatilhos, ou começar a identificar onde está esse As problema. situações que a gente vive. né? Exatamente. Identificar se é só com igreja, se é só com trabalho, se é só com família ou amigos que está se atrasando, ou se é com tudo. Então, às vezes, é uma porção pequena, e como depende de cada caso, às vezes é uma porção pequena. É um compromisso que eu tenho com meus amigos que eu chego atrasado, mas no meu trabalho eu chego no horário, na igreja eu chego no horário. Então, às vezes,
não tá muito distante de você resolver aquele problema. Agora, quando tá algo mais profundo, aí você tem que começar a identificar isso, porque realmente, se você não reconhece, não tem como você melhorar. Se você não abre o seu olho pro pecado que tá em você, né? Uhum. Não tem nem como E o texto começar o processo de santificação. Exatamente. Né? O texto de lá de Mateus que Jesus fala pra gente olhar pra gente, não de Mateus 7 lá, e não ficar olhando, né, pro pecado do irmão. Então isso é muito real. Às vezes a gente coloca apelido nos outros, atrasado, né? mas às vezes a gente também acaba falhando nesses quesitos, né? Então a gente tá olhando o pecado do outro, mas a gente não tá olhando o nosso pecado. Então, Jesus comenta isso também no texto da mulher adúltera, né? Que os fariseus foram lá, condenaram ela, mas Jesus vai no peques mas. Então, assim, essa questão de reconhecer o problema, às vezes é mais fácil a gente estar reconhecendo talvez o problema do outro do que o nosso próprio. A luta contra o pecado começa em você reconhecer o problema e se arrepender desse problema, percebe? Reconhecer que é pecado, reconhecer que você não está agradando a Deus, reconhecer que se transformou em um hábito escravizador na sua vida, e todo hábito escravizador a gente batalha aos pés da cruz, em primeiro lugar, né? Porque somos escravos do pecado. Quem pagou o preço do pecado foi Jesus. Então ele é a solução para isso. Então a gente precisa estar diante dele, né? Todos os dias. Lógico que a gente vai ter as práticas da rotina, assim, daquilo que a gente pode, né, exercer na nossa rotina, que a gente pode mudar na nossa rotina, os ajustes que a gente precisa fazer, mas se não houver, né, uma mudança de mentalidade, a gente jamais vai experimentar uma nova realidade, sabe? Jamais vai ter uma mudança na vida, na rotina. A gente vai continuar se atrasando. E vai ser uma mudança, às vezes, por querer mostrar pro outro que eu mudei, ou querer agradar o outro, muitas vezes num relacionamento, no trabalho, isso, mas não em si tá com a direção certa em agradar a Deus, sabe? Fazer para a glória de Deus. Então, se nós queremos ajustar a nossa vida nesse ponto, o foco é fazer pra glória de Deus. E fazer pra glória de Deus requer que a gente se arrependa, né? Em primeiro momento. Se o cara, ele só é pontual quando ele vai sair com a mina que ele tá investindo. Pra se mostrar, né? Mas o resto ele atrasa, é um traço de personalidade ali já, né? Então, quando ele conseguiu o que ele quer, ele vai atrasar com ela também. É pontual nos primeiros 2 meses do namoro. Acabou. Exato. História da minha vida. Altas revelações nesse podcast. Não é só sua, não. Só confissões de pecado. Eu também lido com isso. O que eu ia falar? Me perdi. Acho que tem a ver muito com... O pessoal fala muito de TDAH hoje em dia. Todo mundo tem TDAH. Mas pra mim, pra muita gente, é falta de disciplina mesmo. É falta de se esforçar. Tipo, tudo bem, você pode ter TDAH, mas você usar isso como uma muleta pra você falar que tem não os métodos consegue. pra você lidar com isso, né? Exato. Eu Muita falando aqui ferramenta, agora, né? Poxa, eu sou um cara, eu tenho TDAH, tomo meu medicamento todo dia, tenho minhas dificuldades. Mas é aquilo, o TDAH hoje em dia, a gente tem muito conhecimento, a gente tem muitos métodos, terapias, remédios, a gente tem muita coisa que te ajuda no TDAH. Exato. Então, se você tem TDAH e você sabe disso, você já perdeu ele como muleta, porque agora você basicamente já tem uma multidão de conteúdos e de gente pra te ajudar a aprender a lidar com isso. Uhum. E, poxa, vai atrás de ferramentas que vão te ajudar. A gente tem muitos métodos hoje em dia comprovados, com pesquisa científica por trás, que vão te ajudar a lidar com o TDAH. Então, se a gente tá falando, às vezes, de algum problema como esse, ele existe, ele vai deixar sua vida mais difícil. Uhum. Mas é um desafio que tem solução e que tem muita coisa disponível aí. E que a sua vida pode se transformar também num testemunho. Exato. Né? Por mais que você tenha uma dificuldade que possa ser um pouco diferente do normal, mas que você soube glorificar a Deus com aquilo que Ele te deu, cara, sua vida é um testemunho da glória dele, do que o poder de Deus pode fazer. Né? E, então, não olhe para isso como uma muleta, mas olhe isso como um meio de buscar a Deus fazendo o certo e glorificando Ele onde você estiver. Acho que isso tem que ser o motivador dessas pessoas. Uhum. Uhum. Qual que é o discípulo lá no The Chosen que ele tem uma deficiência lá e Jesus não cura ele? Tiago. É o Thiago? Mas isso a gente tem que lembrar que é uma licença poética, né? É do The Chosen, é algo que eles acrescentaram na história, mas pra dar essa lição, né? De tipo, muitas pessoas. Ele fala, né? Jesus fala no episódio lá que ele fala: por que o Senhor não me curou? Ele fala: mano, tem muitas histórias que podem. Tem muitas pessoas que podem contar essa história de Deus me curou, mas poucos podem contar essa história de, tipo, apesar de Deus não ter me curado, eu continuo glorificando a Ele. Paulo, né?
espinho na carne. Uhum. Tua graça me basta. Exato. Recebe essa mensagem, né? Pensando que posso sofrer aqui nessa vida, mas na eternidade não vai ter enfermidade, não vai ter nada de mal, né? A capa de Paulo curava, mas ele não foi curado. Né? É isso. Que legal. Mas acho que pontuando isso que o Gabriel levantou, né? Acho que reconhecer o problema e aprender a se planejar, né, gente? Aprender a se planejar. Tem vários métodos aí. A agenda que você pode usar, timer do celular, relógio, um monte de coisa aí. Mas é um hábito a ser adquirido, né? Uma luta que você tem que ter ideia e percepção, que é diária. Tipo assim, não é, vou vencer o atraso. Não, é todo dia vencendo o atraso, né? Então, acho que isso é importante pontuar. Uhum. E é uma falta de amor ao próximo, eu acho legal pontuar aqui também, porque eu me incomodo muito com áudios grandes, porque parece que a pessoa não consegue reduzir o que ela vai falar em pouco tempo. Eu não gosto de áudios grandes. E se o cara gravando um áudio de 1 hora... Se é um assunto complexo, beleza, precisa de mais tempo, mas às vezes eu mando um áudio de 20 segundos e eu falo, não, eu consigo fazer em 10, aí eu gravo de novo, eu falo, não, vou fazer em 10. Eu não vou fazer os outros perder tempo ouvindo minha voz. E tem vários versículos também, a gente tinha comentado aqui antes, mas tem Provérbios 22:1, que ele fala: a boa reputação vale mais que grandes riquezas, desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Né? Então a gente parece que não se incomoda de ser mal falado, porque eu sou atrasado, né? Algo que pesa na nossa mente, né? É que, levantando esse ponto que você comentou, quando Paulo vai dar os exemplos ali para Timóteo, para Tito, sobre o presbítero, sobre o bispo, parece que só as pessoas que estão à frente que precisam ser bons exemplos, sendo que o corpo não precisa ser daquela forma, mas a palavra de Deus está nos chamando para ser exemplos também. Então, Paulo ali levanta questões ministeriais, mas você dentro da sua casa, você é um sacerdote também. Então você também tem que ser um exemplo lá dentro, tem as mesmas características que Paulo coloca ali, talvez para os presbíteros e tudo mais. Então a nossa boa reputação é tanto para os de dentro quanto para os de fora. Então a gente tem que realmente, já aproveitando a ideia do Arthur, cultivar essa disciplina pessoal, cultivar esse momento de você se planejar melhor, planejar suas atividades, compromissos, estabelecer metas realistas e seguir um cronograma, que muitas vezes as pessoas não seguem, deixa tudo acontecer, né? E vai acontecendo e a pessoa não se cuida. E uma das coisas importantes também, linkando isso, que eu acho que as duas coisas andam juntas, depois a gente pode comentar mais, é melhorar a gestão de tempo. E é uma coisa que hoje em dia existe aplicativo para isso. Então, assim, você tem na palma da sua mão, você pode ter na palma da sua mão aplicativos que te ajudam a melhorar as coisas para você. Então, a praticidade, a facilidade que nós temos hoje em dia de lidar com essas coisas, igual o Tuco estava falando, é muito maior. A gente tem muita informação. E um método famoso é o método Pomodoro, né? Que você trabalha um tempo, descansa, depois você... E é algo que funciona para muita gente, então às vezes eu utilizo esse método, às vezes não, depende da ocasião, mas essa questão de disciplina pessoal eu vejo que é uma... E a gestão do tempo eu acho que é uma coisa muito corriqueira, assim, é uma coisa que acontece dia a dia. As pessoas falam, eu preciso melhorar mais meu tempo, eu preciso melhorar a gestão do meu tempo, mas elas não melhoram. Elas sabem que elas precisam, mas elas não têm essa disciplina. Então por isso eu falo que elas andam juntas, porque às vezes a pessoa já reconheceu, já sabe o que tem que fazer, mas elas não têm a disciplina para fazer aquilo. E a gente entendendo a palavra de Deus, Jesus fala, aquele que ouve e obedece aos meus mandamentos. Obedecer é você viver, você ter a disciplina de você estar fazendo aquilo todos os dias. Então, quando às vezes a gente não faz algo todos os dias, e Tiago vai falar disso, né? Quando a gente não faz aquilo que é o certo, aquilo que é o bem, a gente tá pecando. Então, um ponto assim que me chama muita atenção é essa questão de disciplina. Acho que talvez por isso, acho que nas Forças Armadas isso funciona, porque as pessoas realmente criam essa disciplina. E quem sai depois continua sendo regrado, né? Com essas coisas, porque realmente viu a importância disso. Então, essa questão de disciplina e gestão de tempo, eu acho que é essencial nos nossos dias. Principalmente na nossa semana, que é corrida. Eu lembro que quando eu estava no Palavra da Vida, eu não entendia muito essa questão das regras dos horários, assim, né? Mas olhando
para a profundidade de que o tempo que Deus nos deu, nós devemos aproveitar com sabedoria, assim, cara, eu preciso aproveitar esse tempo que eu tenho, sabe? Eu preciso aproveitar esse momento que eu tenho, eu preciso planejar com o tempo que Deus me deu, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E acho que complementando isso que você falou, Nietzsche, eu acho que a gente tem que ser realista com o tempo, sabe? No nosso planejamento, nossa organização de tempo, a gente precisa ser realista com o tempo. Eu confesso que essa é a minha luta em relação a chegar atrasado, estar atrasado. Porque às vezes eu sou assim, eu crio uma ilusão de que vai dar tempo. Sabe? Eu crio a ilusão de que, não, vai estar tranquilo, vai dar tempo, a gente vai chegar no horário. A minha esposa, ela é extremamente realista com o tempo. Extremamente. Ela fala assim, a gente tem que sair tal hora, porque de tal hora a tal hora a gente vai gastar 10 minutos, isso, aquilo, né? 5 minutos aqui, 15 minutos aqui, a gente precisa ter, sabe? Ela é extremamente realista com o tempo. E aí eu quero lutar contra o tempo dela. Ou pecador, né? Quero lutar contra o tempo dela. Tipo assim, não, a gente consegue, chega, não, dá pra ficar mais 15 minutos, isso, aquilo. E quando chega no fim, eu percebo que ela tá certa, sabe? E a gente se atrasou, por culpa minha, por não olhar pra... Cara, ela foi a mais sábia nessa situação, de ver a realidade do tempo, sabe? Do quanto que a gente precisa, porque geralmente a gente pensa assim, do ponto ao outro, né? Eu vou sair em tal lugar, preciso chegar em tal lugar. Mas a gente precisa passar em tal lugar, precisa isso. A gente não pensa nesse percurso, não, a gente só pensa no destino final, sabe? A gente só pensa, não, vai dar tempo, tá tranquilo, né? Eu preciso preciso pro colégio, então vou sair de casa, vou pro colégio, só que eu preciso passar na casa da Red. Mas aí eu chego em 15 minutos no colégio, tá tranquilo, horário de sempre. Não, mas eu chego na casa da Red, mano, da casa da Red pra minha casa, 5. Da casa da Red para o colégio é aos 15, entendeu? Eu cheguei 5 minutos atrasado. Então, às vezes, a gente precisa ser realista, né? Na questão do cálculo do tempo, assim. Você para pra conversar com alguém no meio do caminho. Aí eu sempre, mano, faço isso, cara. Eu sempre faço isso. Eu sempre paro e falo assim, vai ser uns 2 minutos. Quando eu fui ver, 10. Então, tem um versículo, eu não vou saber de cabeça, mas eu lembro que fala sobre considerar o outro superior a você mesmo, né? Então é totalmente inverso, se você for ver, se a gente não considera o tempo do outro mais precioso do que o nosso tempo, né? Você marcou um compromisso com alguém, você já tá pecando nesse sentido. Vocês querem complementar mais alguma coisa? Considerações finais sobre esse assunto? Gostaria de falar 2 coisas. Uma é a comunicação, que acho que tem que ser bem clara, assim, às vezes a gente não se comunica direito e a gente erra e acaba talvez se atrasando porque um falou uma coisa, o outro falou outra, isso fica ruim e acaba atrapalhando a comunicação. Cultivar a pontualidade acho que é importante, que é uma virtude, que a gente começa a desenvolver um respeito ao próximo também, um respeito para quem está fazendo seja o evento, seja o que for, mas eu acho que essas 2 coisas são importantes, mas a principal delas é buscar ajuda realmente do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, sem ele, a gente não consegue reconhecer que somos pecadores, que estamos errando em certo sentido. E o Arthur comentou sobre sabedoria. Tem a questão da disciplina, mas também tem uma coisa que sempre me chama a atenção, que é o autocontrole, ou que nós conhecemos como domínio próprio. Então, falta domínio próprio muitas vezes para nós, e o domínio próprio é um fruto do Espírito. Então, para você ver como é algo profundo, o fruto do Espírito está ligado muito no nosso relacionamento com Deus. Então, o quanto temos desenvolvido, ou quanto temos nos aproximados com o Espírito Santo, com Deus, para desenvolvermos o nosso domínio próprio, nosso autocontrole. Então, é uma forma de Deus trabalhar no nosso coração e da gente se conhecer, saber que nós somos errados, que nós somos dependentes dele até para isso. Aí entra a questão de arrependimento e tudo mais, e a questão da sabedoria, né? Que sem ele, acho que a gente não consegue tomar as melhores decisões, por isso a gente tem que estar sempre buscando essa ajuda em oração e tudo mais, para ocorrer realmente essa mudança de hábitos. E eu já vou abrir aqui a minha conclusão. Eu vejo que é realmente de tudo aquilo que a gente falou, são hábitos errados, sabe? São realmente esses cativeiros que nós vivemos, são prioridades erradas que nós colocamos, são hábitos que podem ser mudados, não é o fim do mundo. Saiba que você tem uma esperança, saiba que essa esperança é Cristo, você não está sozinho nisso. Ele é o ponto de referência, ele é o nosso alvo. E se você tem um hábito
errado, saiba que você pode ser transformado à luz do Evangelho, à luz da palavra de Deus. Pegando o gancho aqui do Espírito Santo, a gente tem que lembrar que quando a gente tá falando do nosso relacionamento com Deus, Deus sempre fala com a gente usando duas vozes. A lei e o Evangelho. A lei vai condenar a gente. Até agora a gente desceu muita lei aqui. Aham. E a lei é boa. E ela vai mostrar tudo que tem errado na nossa vida. Uhum. Mas se a gente ficar só com ela, a gente vai acabar sem esperança. A gente vai acabar perdido. É agora que entra o Evangelho. A gente viu até agora, falou tanto já, toma vergonha na cara, deixa de desculpinha. E tá, agora que você tomou vergonha na cara e deixou de desculpinha, qual esperança a gente vai te dar? É que Cristo morreu até pelo seu atraso. E não chegou atrasado. Cristo não atrasou quando ele foi morrer pelo teu atraso. Aham. E essa morte dele não traz só o perdão pra você. Mas é em cima do fundamento da morte dele que o Espírito Santo de fato age na gente. Então depois de a gente ser confrontado pela palavra de Deus e ver toda essa pecaminosidade do nosso atraso, do nosso desleixo, agora a gente vai se tornar legalista e tentar fazer pelas nossas próprias forças essa transformação em nós? Não, a gente tomou vergonha na cara, a gente percebeu todos os nossos erros, agora a gente recorre a Cristo, entende que o perdão vem dele e que a transformação, em última instância, vem dele e não da gente. Amém. E tem o texto de Zacarias, né, que não por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo. Pera, eu até vou abrir agora, porque eu acho que eu inverti algumas coisas, mas Aham. é um texto que sempre falou muito comigo nesse quesito. Mas durante toda essa série, tipo, todos os cativeiros que a gente falou, claro, são coisas que a gente precisa falar, mas você praticar essas coisas não é o que te faz salvo, né? Você praticando ou não, é a graça que te faz salvo, mas você praticando, você sendo paciente, você tendo pontualidade, todas essas virtudes, isso glorifica a Deus, isso brilha a glória dele para outras pessoas, então essa é a importância, né? É realmente, Zacarias 4:6, assim diz o Senhor, a Zorobabel, né, que era o governador daquela época, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então, assim, o povo tava precisando, passando por exílio, passando por um monte de coisas, com contextos históricos diferentes, e Deus nessa palavra mostra que, independente daqueles homens podiam fazer, eles podiam trabalhar horas e criar rotinas e tudo mais, mas se não fosse pelo Espírito Santo, se não fosse pelo próprio Deus, de nada aquilo serviria, né? E eu gosto muito do exemplo de Moisés ali quando ele tá no monte e ele fala pra Deus, se a tua presença não for comigo, de nada valerá, sabe? Moisés não queria um anjo acompanhando Moisés queria realmente a presença de Deus. Então a gente tem que buscar realmente ter essa presença de Deus, estar na presença de Deus. Não somente participar de coisas de Deus, que é a igreja, servir e tudo mais, isso é tudo muito bom, mas a gente precisa realmente estar nesse relacionamento com Deus, com Jesus, e crescer com Ele todos os dias. Essa é a nossa esperança, a esperança está nele. Então, tendo esse compromisso com Ele, não que as coisas serão mais fáceis, ainda assim pode ser difícil, mas sabendo que essa esperança, ela é eterna, ela vive. Então, a gente pode continuar, a gente pode caminhar. Então, não há motivos pra gente querer desistir, não há motivos pra gente querer parar. Temos realmente o que o texto de Hebreus 12:2, olhando firmemente para o autor consumador da fé. Então, nosso olhar, a gente tem que, realmente, o nosso alvo tá ali. Então, relembrar isso todos os dias. Meu alvo é Cristo, a minha esperança é Cristo. E se hoje eu falei, Cristo me perdoa, e amanhã vai ser diferente, eu vou continuar, eu vou caminhar. E esse é o processo da santificação. E lembrar sempre da palavra de Deus, que ela é mais afiada que espada de dois gumes. Ela é realmente viva, ela é mais atual que o jornal de amanhã. Então é isso. Temos a bússola, né, que é a palavra de Deus, para nos ajudar. Verdade. Acho que a gente precisa ter sempre em mente que o Evangelho, na verdade, no Evangelho, o pecador encontra tudo o que precisa. Acho que o Tuca enfatizou muito bem isso. No Evangelho, nós encontramos tudo que nós, como pecadores, precisamos. Nós encontramos a nossa real identidade, sabemos quem nós somos,
sabemos o quanto que o pecado nos afetou, mas também sabemos o quanto que nós somos amados por Deus e o quanto Ele deseja nos direcionar a uma vida que lhe agrade, né? E assim, consequentemente, a gente vai viver uma boa vida, uma perfeita vida, uma vida agradável, né? Porque essa é a vontade dele. Então, que a gente tenha isso em mente, de olhar para os nossos cativeiros invisíveis, dar luz a esses cativeiros, dar nome a esses cativeiros, a colocar diante do Senhor que tudo pode, porque é Ele quem vai, né, guiar o nosso coração, é o poder dele que vai transformar nossas ações, o nosso jeito de falar, a nossa postura, vai fazer com que a gente enxergue os pecados ocultos, mas com a motivação correta que nós devemos caminhar, né? Visando a glória dele, o nome dele ser engrandecido através da nossa vida, o testemunho que a gente transmite de quem realmente ele é, porque acho que só assim, né, essa é a forma correta de viver, sabe? Então essa é a forma correta que Deus nos orienta. E tudo que parte fora disso, né, não vem de Deus, né? Porque não aponta para ele, aponta para outra coisa, possivelmente para você mesmo. E aí, apontando para você mesmo, né, aponta para a morte, porque você é pecador, sabe? E esse é o salário do pecado. Então, se nós queremos desfrutar da boa dádiva de Deus, da boa graça, como foi pontuado, reconheça, se dobre diante dele, viva para ele, busque a palavra dele, porque você vai encontrar sabedoria suficiente para você lidar com o seu cotidiano, né, e buscando a Deus todos os dias. É isso. Amém. Fechou, então. Agradeço pelo tempo de vocês, já que é disso que a gente está falando. Agradeço Nietzsche, Smirnoff e Arthur, nosso pastor oficial. Eu queria só concluir com o contexto desse próprio capítulo do Iago Martins que a gente estudou, né? Que ele fala bem sobre isso. Que ele diz: até onde sei, nenhum de nós nasceu salvo. Deus estava chamando todos nós ao arrependimento e já nascemos negando esse chamado. Assim, não importa com quantos anos você se converteu a Cristo, você devia ter se convertido antes. Nenhum de nós atendeu ao chamado de Deus tão logo aconteceu. Nós chegamos tarde à fé. Foi tarde que nos arrependemos. Foi tarde que chegamos ao encontro com Deus. Alguns se atrasaram mais, outros menos. Os pontuais precisam ver a si mesmos como as pessoas que cometeram um atraso gravíssimo com o Criador de todo o tempo. Precisamos lidar com nossa própria fraqueza quando os outros também não respeitam os nossos horários. Então, agradeço você que nos ouviu. Fique ligado nos próximos podcasts que a gente vai soltar aqui, continuando falando sobre nossos pecados invisíveis. E até a próxima. Tchau!